Somos do Debate Zona de Conflito FC e aqui não passamos pano para as polêmicas do futebol brasileiro. Hoje nós vamos analisar as engrenagens, os bastidores operacionais das recentes notícias de que o Botafogo foi condenado pela FIFA e enfrenta de novo o risco iminente de sofrer uma punição de transfer ban. É um prazer estar aqui para essa troca de ideias. Essa é uma dicotomia fascinante e tem muita coisa em jogo. Sem dúvida alguma, e a nossa questão central hoje, que vai guiar toda a discussão, é a seguinte: transfer ban é incompetência ou problema contratual comum no futebol moderno? E a gente vai ramificar isso muito bem, porque as perguntas não param por aí. Nós vamos debater se SAF resolve dívidas ou pode criar novas. E o impacto imediato, né? O Botafogo corre risco de perder competitividade e, por fim, outros clubes SAF podem passar pelo mesmo. Exatamente. Bom, e antes de mergulharmos nos argumentos, eu já peço para você se inscrever no canal para não perderem as polêmicas do mundo da bola no Brasil. É muito importante. E, claro, pedir para deixar o like e comentar da onde você está falando, para sabermos onde o canal está chegando e darmos o nosso alô. Com certeza, a participação de quem escuta enriquece demais. Bom, voltando ao foco, eu vou deixar muito clara a minha perspectiva desde o início. Eu argumento que essa condenação da FIFA reflete uma quebra inaceitável de obrigações institucionais. Para mim, isso é um indicativo fortíssimo de incompetência estrutural na gestão. E eu vejo isso por uma lente bem diferente. Minha posição é que, na prática hipercomplexa do futebol de elite hoje, essas sanções ou ameaças de sanções são frequentemente subprodutos esperados. Elas funcionam como ferramentas de renegociação e gestão de fluxo de caixa, um risco calculado, sabe? Não necessariamente incompetência. Acredito que precisamos começar olhando para o conceito central da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. A transição de um modelo associativo para a SAF, como vimos no Botafogo sob a gestão do John Textor, traz uma promessa muito específica para o mercado. Você diz a promessa de estabilidade corporativa. Isso, de previsibilidade financeira. A premissa básica de uma SAF é o estrito cumprimento de normas, o famoso compliance. Então, quando nós vemos o clube sendo condenado pela entidade máxima do futebol por falta de pagamento em transferências, estamos diante de uma ruptura severa nesse planejamento. Não honrar compromissos a ponto de exigirem a intervenção da FIFA, sabe, mancha a credibilidade de toda a operação. Olha, eu entendo perfeitamente a lógica dessa sua expectativa, mas o diagnóstico de que um processo na FIFA equivale a uma falha catastrófica ignora a mecânica real do mercado atual. A hipercomplexidade das negociações internacionais torna esses atritos quase inevitáveis. Não estamos falando de ir na loja, comprar um equipamento e pagar um boleto. Mas a obrigação de pagar pelo ativo que você comprou e está utilizando continua sendo a mesma, não? O princípio comercial básico. Em essência, sim. Mas os contratos, eles envolvem múltiplas moedas, flutuações de câmbio, gatilhos de performance que muitas vezes têm interpretações dúbias entre os dois clubes, tem as comissões de intermediários que são fatiadas e, claro, o próprio mecanismo de solidariedade. Só para clarear para quem nos acompanha, o mecanismo de solidariedade é aquela fatia do valor da transferência que a FIFA obriga a pagar aos clubes que formaram o atleta, correto? Exatamente. E isso, por si só, adiciona uma camada enorme de burocracia internacional. Quando uma SAF com injeção de capital estrangeiro entra no mercado de forma agressiva para reestruturar um elenco inteiro em uma ou duas janelas de transferência, o volume de transações multiplica exponencialmente o risco dessa fricção contratual acontecer. Eu concordo plenamente que a engenharia financeira por trás é incrivelmente complexa. Mas veja bem, a FIFA não é um banco comercial para renegociação de dívidas. Ela é a autoridade reguladora do esporte. Utilizar os tribunais da FIFA como uma estratégia proposital para atrasar pagamentos, para mim, viola os princípios de fair play financeiro e esportivo. Essa distinção entre a FIFA como uma entidade puramente regulatória e como uma câmara de arbitragem é bonita na teoria. Mas na prática diária, na mesa dos diretores de futebol, a FIFA opera exatamente como um tribunal arbitral corporativo e você acha que normalizar o uso do Tribunal Disciplinar Máximo como extinção do departamento financeiro
É saudável para o ecossistema do futebol? Porque, na minha visão, o clube que não paga o que deve ao credor, mas coloca o jogador em campo no domingo para vencer jogos, obtém uma vantagem indevida sobre quem honrou as contas. É, no fim das contas, uma questão de alocação de capital e gestão de crise. O custo de oportunidade do dinheiro no futebol é altíssimo. Se o clube precisa de liquidez imediata para manter a folha salarial dos funcionários em dia, e sabemos que salário atrasado destrói o clima no vestiário, a gestão toma uma decisão puramente racional de alavancagem. Uma decisão racional de dar calote em outra instituição? De postergar o pagamento de uma parcela internacional. Os executivos sabem que o processo na FIFA levará meses ou até anos para transitar em julgado em todas as instâncias. Ele pode ir até o caso Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça antes da guilhotina do transfer ban realmente cair. Ou seja, eles retêm o capital hoje para garantir a operação diária e pagam o juro dessa decisão na forma de multas e custas processuais punitivas amanhã. Me parece uma engrenagem um pouco cínica de quem não tem controle real do orçamento. Talvez seja cínica sob uma ótica moral, mas no mercado corporativo, o litígio estratégico é uma ferramenta válida. Os clubes credores na Europa ou na América do Sul sabem disso e frequentemente já embutem esse risco de atraso no preço ao vender um atleta. Chamar isso de incompetência estrutural é ignorar a forma como a roda financeira do futebol global gira atualmente. A grande questão é que a condenação da FIFA é a constatação oficial de que os limites do razoável foram ultrapassados. Há uma diferença colossal entre discutir juridicamente se um jogador atingiu 10 ou 12 partidas para ativar um bônus e simplesmente não depositar a parcela principal da compra. Mas é justamente a agressividade do projeto do John Textor que força essa alavancagem. O Botafogo está jogando o jogo corporativo com as regras práticas que o mercado dita, não com as regras idealizadas de um manual de boas maneiras. Isso levanta aquela nossa pergunta muito crucial sobre a natureza das SAFs no Brasil. SAF resolve dívidas ou pode criar novas? Se estivéssemos falando de um evento isolado lá na primeira janela, a tese do litígio estratégico até teria mais fôlego, mas o material que fundamenta o nosso debate aponta expressamente para o risco de o Botafogo sofrer uma nova punição. A reincidência, você disse. Exatamente, a repetição. Se um clube entra num ciclo de inadimplência, sofre a punição, faz um pagamento emergencial raspando caixa e depois repete a inadimplência com outro jogador, o argumento do risco calculado desmorona. Vira um padrão de descontrole crônico. Eu compreendo a sua preocupação de verdade. A palavra nova nessas manchetes pipocando pela mídia realmente faz parecer que a diretoria está cometendo o mesmo erro de planejamento toda semana. Mas nós precisamos olhar com lupa para a linha do tempo processual dessas disputas. Como assim? Você quer dizer que essas novas punições, na verdade, não são erros novos de gestão? Na esmagadora maioria das vezes, não são. Na arquitetura jurídica de um clube alavancado, as punições que chegam a público hoje como um novo transfer ban são quase sempre o efeito cascata de um agrupamento gigantesco de contratações feitas lá atrás em um mesmo período condensado. Você se refere ao período logo após a aprovação da SAF? Precisamente. O Botafogo precisou reconstruir seu elenco de forma assustadoramente rápida para não ser rebaixado e voltar a competir no topo. Foram dezenas de operações de milhões de dólares feitas ao mesmo tempo. É verdade, o volume de mercado foi totalmente atípico para o padrão histórico do clube. Então, o que está acontecendo agora é o acúmulo de processos judiciais que nasceram daquela mesma fase de expansão. Esses processos tramitam com advogados diferentes, câmaras arbitrais diferentes, em velocidades ligeiramente diferentes, mas calham de chegar ao veredito final e à sanção punitiva quase que na mesma janela de meses. Entendi o seu ponto. A FIFA julga um caso, expede a sentença, o clube toma o bloqueio e paga de última hora. Semanas depois, outro processo daquela mesma safra transita em julgados, gerando a manchete de um novo ban. É isso. Perfeito.
não significa que os executivos de hoje erraram no fluxo de caixa dessa semana. Eles apenas estão lidando com a cauda longa do risco que assumiram 2 anos atrás. Outros clubes SAF ou qualquer clube-empresa que tenha uma injeção de capital repentina passam por essas flutuações durante as fases de aceleração. A lógica da esteira processual faz muito sentido, mas a explicação jurídica não anula o dano à imagem. A partir do momento em que a ameaça de punição vira rotina no noticiário, a credibilidade de mercado da SAF é corroída. E a credibilidade é a moeda mais valiosa a longo prazo. Você acredita mesmo que o mercado deixa de negociar com o Botafogo por causa dessas notícias? Não deixa de negociar, mas as condições pioram drasticamente. Os agentes e os times vendedores começam a exigir garantias financeiras mais robustas. Podem recusar o parcelamento da compra, exigir tudo à vista, o que engessa ainda mais as finanças de um time de futebol. É inegável que o custo da transação aumenta para quem tem fama de bom pagador atrasado. O mercado de futebol, no entanto, tem uma memória muito utilitária. Enquanto o grupo do Textor continuar demonstrando a capacidade de injetar liquidez para destravar a dívida no último minuto, os empresários continuam oferecendo jogadores. O mercado perdoa a lentidão burocrática, ele só não tolera a insolvência absoluta. Eu ainda tenho muita dificuldade com essa visão porque ela minimiza os danos operacionais do dia a dia. E aqui a gente responde a nossa outra pergunta central. O Botafogo corre risco de perder competitividade? Vamos tirar da planilha do advogado e colocar no gramado. O impacto de curto prazo no departamento de futebol. Sim, o transfer ban é cirúrgico. Ele bloqueia diretamente a capacidade do clube de registrar novos atletas no sistema da CBF. E nós sabemos que o calendário brasileiro é brutal. É estadual, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores encavalados. A densidade de jogos não perdoa um elenco enxuto, isso é fato. E imprevistos acontecem o tempo todo. Lesões de ligamento cruzado, perdas de jogadores titulares para o mercado europeu no meio do ano. Se a janela abre e a SAF está travada por uma pendência na FIFA, ela perde oportunidades preciosas de repor essas peças. O timing de contratar quem o treinador pediu. Exatamente isso. A equipe de análise de mercado encontra o zagueiro perfeito para amanhã. O jogador quer vir, mas o clube está bloqueado. O plano A assina com o rival direto na tabela. O planejamento de uma temporada de título pode ir para o ralo, porque a diretoria negligenciou a parcela de um lateral lá do passado. Eu entendo perfeitamente a gravidade que você enxerga nessa restrição. E para um treinador, não poder inscrever uma peça-chave em agosto é um pesadelo total. Mas eu novamente questiono a severidade real, prática, se observarmos como o xadrez moderno é jogado. Como o xadrez é jogado. O bloqueio na CBF é absoluto. Se não tem recibo de quitação da FIFA, a inscrição do jogador não desce no sistema. Sim, mas uma SAF bem estruturada, e o Botafogo demonstrou ter esse nível de acompanhamento jurídico interno, ela não acorda numa terça-feira surpresa como punição. Eles acompanham o processo 18 meses, sabem exatamente o dia que a tolerância da FIFA esgota. E ter conhecimento prévio que o raio vai cair mitiga o estrago se o caixa estiver sem liquidez. Mitiga porque as respostas já estão engatilhadas. Eles adotam a estratégia da beirada do abismo. Primeiro, procuram antecipar o bloqueio contratando peças fundamentais antes mesmo da sanção cair. E o principal, eles usam a imimência do transfer ban como a última alavanca para forçar o acordo com o clube que já ganhou a causa. Forçar acordo com quem já tem a sentença da FIFA na mão não me parece lógico para o credor. Mas é lógico no desespero do mercado. Quando a janela se aproxima e o credor percebe que o Botafogo precisa desesperadamente liberar o sistema, as duas partes sentam à mesa. O devedor oferece pagar imediatamente com algum deságio nas multas ou abrindo mão de alguma outra cláusula menor. O credor aceita porque prefere o dinheiro garantido hoje, eles comunicam à FIFA e a sanção é levantada em 3 ou 4 dias úteis. Mas isso é a mais pura gestão de apagar incêndios. A operação deixa de ser estratégica e vira reativa. O desgaste da equipe administrativa e jurídica é monumental.
Essa energia toda gasta para destravar sistema de CBF de última hora deveria estar sendo focada em prospectar talento e melhorar a estrutura física, concorda? É um ponto excelente. O estresse institucional deve ser absurdamente alto. A equipe administrativa trabalha sob pressão extrema nesses meses de janela. E pensa na mensagem interna. O futebol é feito de pessoas. Se a gestão se posiciona como um projeto global, trilionário, mas atrasa parcelas básicas, os jogadores percebem. O atleta do atual elenco começa a pensar se o salário ou o direito de imagem dele não será o próximo a ser empurrado com a barriga. A insegurança no vestiário destrói campanhas. Sua leitura sobre o ambiente de trabalho é afiada. Evidentemente, nenhum diretor escolhe esse caminho se tiver alternativas tranquilas, mas o ecossistema exige alavancagem para competir com gigantes. O fato de clubes e empresas continuarem adotando essas táticas na Europa sugere fortemente que o mercado pune mais a falta de agressividade do que o risco de sanção. É um cálculo bem frio de custo-benefício. Exatamente. O Textor e sua equipe assumiram o risco de montar um time candidato a títulos sul-americanos em tempo recorde. As fricções que vemos se materializando nessas manchetes de Transferban são apenas as cicatrizes visíveis desse crescimento acelerado. Bem, eu acho que chegamos a um ponto excelente para começarmos a sintetizar as nossas posições após dissecar tanto a teoria quanto a prática. Da minha parte, mesmo entendendo as pressões inflacionárias do mercado global e a esteira processual que você explicou, continuo sustentando que a condenação recorrente é um indicativo de falha gerencial severa. Pelo dano à imagem e ao compliance. Sim, o desrespeito à previsibilidade financeira vai contra a própria razão de ser de uma SAF no Brasil. O custo operacional de não poder inscrever jogadores durante campeonatos espremidos, somado ao desgaste interno, formam um passivo enorme. Não deveríamos normalizar isso como um mero traço dos negócios corporativos. É uma posição firme e muito embasada. Do meu lado, eu continuo argumentando que precisamos desmistificar esse pânico moral. Longe de ser apenas amadorismo puro e simples, essas punições frequentemente refletem um litígio estratégico. Uma ferramenta complexa de caixa. Isso. As gestões de alto nível gerenciam ativamente o longo tempo de tramitação da FIFA, usando a burocracia como um amortecedor financeiro temporário. Eles assumem esse atrito para manter a competitividade imediata em campo, resolvendo cirurgicamente na beira do prazo. Embora nossas premissas sobre as consequências a longo prazo sejam divergentes, eu vejo um ponto claro de convergência na nossa análise de hoje. Com certeza. Ambos concordamos que o Transferban, seja por erro crasso ou por tática arriscada, restringe de forma brutal a operação do clube. Sem dúvida. A consequência final é que a sanção obriga o clube a fazer manobras jurídicas e injeções de dinheiro precisas numa janela muito curta de tempo. Se a alavanca de emergência falhar num mês vital, o ano inteiro da equipe desaba. O relógio processual e o calendário da CBF são absolutos. A sustentabilidade a médio prazo do Botafogo e de outros clubes na mesma rota dependerá exclusivamente da precisão desses executivos em lidar com o limite do risco. E com essa reflexão, nós encerramos o debate de hoje. Como sempre frisamos por aqui, o nosso objetivo não é apontar um vencedor para o argumento, mas oferecer para vocês perspectivas aprofundadas sobre as reais engrenagens do nosso futebol. E sempre vai haver muito mais para analisar na zona cinzenta entre o direito, o campo e as planilhas financeiras. Exatamente. Nós deixamos a interpretação final sobre os rumos do Botafogo a critério de vocês que nos escutam. Muito obrigada pela escuta atenta, pelo engajamento e até a próxima análise profunda aqui no canal.